Dia 16 de junho desse mês, dia 16 próximo, terá uma audiência pública, né, para a emancipação dos distritos que têm condição de aderir a esse pleito, tá? E eu estou conversando com o Paulo Lubiana, que é morador aqui de União Bandeirantes e é presidente do Conselho Comunitário. E nós vamos conversar com ele sobre essa questão dessa audiência, Paulo, que vai acontecer na Assembleia Legislativa, né, no dia 16, às 14 horas. Isso. Então, é um prazer estar aqui contigo, Xará. Nós estamos junto ao movimento emancipalista brasileiro, que é um movimento a nível de país, né? O Brasil inteiro está imbuído nessa bandeira, nessa luta. Nós já tivemos a oportunidade de participar em assembleias em outros estados, em outras capitais, e juntamente com o movimento Emancipa Rondônia, que é liderado pelo Aparecido Bispo, lá de Extrema, nós estamos então à frente dessa audiência pública que vai acontecer dia 16 às 14 horas na Assembleia Legislativa Estadual. E dizer da importância da participação, né, da nossa população, a mobilização, a sensibilidade para esse caso, a atenção, né, nesse momento é muito importante. Você sabe disso, o quanto é necessário unir as forças agora, né, que a gente tem aqui no nosso distrito, no nosso estado, para juntos encaminharmos essa bandeira que é de suma importância. Nós sabemos que a nossa situação hoje, né, diante da administração de Porto Velho, infelizmente não é das melhores, né? Nós podemos ter aqui o prefeito que for em Porto Velho, que infelizmente não vai acontecer, ter condições de administrar merecidamente da forma que a gente acha que é, devido à extensão demográfica do registro da capital, né? Muito grande, né, a extensão territorial. Então nós estamos nessa luta, por essa finalidade, emancipação dos distritos já. Essa emancipação, Paulo, você que é uma pessoa que, além de ser presidente do Conselho Comunitário, é uma pessoa que luta para os benefícios, né, de União Bandeirante, que você é uma pessoa atuante nessa questão, né, de benefícios, até porque você é morador aqui, você tem seus negócios aqui, então, quer dizer, é muito importante isso aí, que esse distrito se transforme mesmo. Perguntando a você, União Bandeirantes tem condições hoje para se tornar um município? Então, se a gente não tivesse a certeza de que de fato e de direito isso poderia acontecer, nós não estaríamos à frente desse movimento. O União Bandeirantes hoje ele atende a todos os pré-requisitos que a lei exige no processo de emancipação. E além da condição de que está na iminência de ser colocada em discussão e votação a PLP 137, que é a emenda que vai corrigir, né, o veto da Constituição de 88, para a abertura novamente de novos municípios, a gente ainda tem, né, a via que é possivelmente judicial, que seria a gente dar entrada num processo de emancipação somente nosso, que a gente pode perceber e constatar isso que é verídico, que o município recém-criado Boa Esperança do Norte, que se desmembrou. Que foi no Mato Grosso, né, Paulo? No Mato Grosso, que pertencia a Sorriso, hoje tem prefeito, tem vereadores e tem legitimidade e tornou-se município. O STF homologou e tornou município. Então tem essas duas vias para serem seguidas. E União Bandeirantes tem todos os requisitos preenchidos para se tornar um município e com certeza, se tornar, será sim um município pujante, um município que
Nós hoje já somos, enquanto distrito, maiores do que 16 municípios do nosso estado. Que coisa, hein? Então isso é uma coisa significante, né? Então é muito importante que a população venha a participar conosco desse momento, dessa audiência. Então, eu já ia falar isso para você, Paulo, dessa questão, dessa importância da população se unir nesse contexto, porque assim, irá beneficiar todos, né? Toda a população, né? Porque será um município, né, independente, né? Não vai mais depender da capital, da boa vontade, né? Por mais, como você disse, que o prefeito tem boa vontade de fazer, mas assim, é muita coisa para o prefeito resolver dentro da própria capital. Mais que União Bandeirante não é um distrito distante de Porto Velho, né? Mas nós temos distritos aqui que é muito mais distante, né? Então fica difícil de trazer esses benefícios. Sim, e até antecipando, né, o processo, nós já tivemos uma reunião com o prefeito Léo, dizendo, né, dessa bandeira que nós estamos levantando, da questão da descentralização dos distritos, e ele se colocou favorável tanto à União Bandeirantes quanto à Extrema. Esses dois distritos, se porventura conseguirem por lei o processo de emancipação, é um compromisso dele ser favorável e não colocar objeção. Já estivemos também na Câmara Municipal, o presidente se colocou à disposição de discutir e também ver que é necessário, que é viável, que é merecido, né, essa luta nossa, e também junto à Assembleia e à bancada federal, né? A única que nós não fomos ainda é no governo do estado, porque a gente sabe que já está na iminência de sair. Sim. Talvez o próximo governador é que a gente deve procurar para essa questão. Então, assim, todos os encaminhamentos de fato de direito nós já estamos percorrendo. Maravilha. Paulo, e o conselho? Como é que está o conselho comunitário? Como é que está? Você que é presidente do conselho, como é que está as ações? Fala um pouco para nós aí. Então, nós enquanto conselho, a gente se reúne toda primeira segunda-feira do mês. Para discutir todas as demandas. E o que eu quero deixar aqui, mais uma vez, é aberto o convite à população a participar dessas reuniões. Às vezes a pessoa pensa que é perca de tempo e não é investimento do seu tempo, está lá conosco discutindo. E a gente tem, ultimamente, visto que as entidades têm se aproximado e têm voltado, né, a essa questão do conselho. Então, juntos, a gente está discutindo várias demandas. E essa questão da emancipação saiu de dentro do conselho, discutido lá numa reunião do conselho, que a gente tinha encaminhado. Eu fui convidado a participar, devido a ser presidente do conselho aqui, fui convidado a participar do movimento emancipalista brasileiro. Tá? Então, a gente hoje está junto, né, nessa luta, mas levando sim o nome do conselho que está à frente dessa luta. Não é o Paulo Lubiano, é o Conselho Comunitário de União Bandeirantes que está à frente dessa luta, dessa bandeira da emancipação. Então, a participação do conselho nesse contexto da emancipação é fundamental. Nasceu, então, nasceu dentro do conselho? É importante as pessoas saberem que, como eu disse, foi discutido lá. Nós levamos essa proposta que, inclusive, o nosso conselho hoje, a nível de região, ele está sendo citado em vários outros distritos, porque nós temos aqui uma organização, né, do qual discute as demandas, as problemáticas, as situações, né, e os projetos também, a médio e longo prazo, que tem que ser tratados aqui para o nosso distrito. E nós, graças a Deus, temos notado um crescimento, né, dos adeptos a esse conselho, que hoje é um conselho de fato de direito organizado. Temos CNPJ, estamos abertos a discutir projetos na parte pública e privada. Então
Então é muito importante que você venha fazer parte conosco desse projeto, que é o Conselho Comunitário, e sabendo que ele sim é o idealizador e o iniciante desse projeto, da discussão da emancipação dos distritos e principalmente do nosso distrito. E assim, é um conselho comunitário, o nome por si já, né, comunidade, então isso aí é para a comunidade mesmo participar, eu acho que é muito importante, né, Lubiana? Todas as entidades lá que se fizerem presentes são bem-vindas, e a gente tem igrejas, a gente tem os órgãos públicos aqui, alguns empresários, alguns cidadãos civis, associações e demais. As duas escolas que sempre estão presentes também, junto com a gente nas reuniões. Paulo, esse projeto aí de emancipação, vocês estão tendo apoio dos parlamentares estaduais, dos parlamentares federais? Vocês estão tendo esse apoio do estado de Rondônia? Como eu disse, a gente já procurou, né, as entidades políticas, e quando a gente foi na Assembleia para discutir a possibilidade de promovermos essa audiência pública, a gente foi de antemão com a deputada Thaísa, porque é uma da região, né, e está mais presente aqui no nosso distrito. E ela prontamente atendeu a nossa demanda, colocou o gabinete à disposição, né, abriu as portas, e a sua assessoria vem cuidando disso muito bem, e nós conseguimos então efetivar essa ideia de colocar... Então ela está nessa luta também? Ela é a proponente. A proponente. Né, dessa discussão, dessa audiência, e além disso, quando fosse, e fazendo o intercâmbio, né, a interlocução com a bancada federal, com as outras entidades, né, e assim, a Câmara de Vereadores também, como eu disse, também está imbuída junto com a gente nesse processo. Então, assim, as forças que a gente precisava de trazer, graças a Deus a gente trouxe, porque todos, né, independentemente da sua visão talvez pessoal, do seu pensamento pessoal, mas todos têm um sentimento que veem nós como merecidos nessa discussão do processo de emancipação. Todos sabem da nossa dificuldade, das nossas carências, da nossa fragilidade, né, em conseguir resolver as nossas demandas públicas e privadas. Falta de investimento público, falta de investimento privado, uma série de coisas. Então, a aderência a essa bandeira da emancipação, vou dizer para você que é unânime, é 100% de unanimidade a favor da nossa bandeira. Que maravilha. Paulo, para a gente finalizar, eu vou abrir o espaço para você convidar, né, a população para fazer presente nessa audiência de suma importância para a comunidade. Antes de fazer o convite final, eu gostaria já de imediato, antes de acontecer o evento, agradecer às igrejas que estão imbuídas conosco nesse projeto. Né? A gente procurou os pastores, o padre, enfim, várias lideranças religiosas, entidades religiosas, e todas elas, né, prontamente atenderam o nosso pedido e fizeram o convite, uns até, às vezes, por intimação, até com convocação com os fiéis, e disseram da importância de estar presente. Então, para finalizar, convocar também, pedir a você que coloque seu carro à disposição. A gente está na iminência de conseguir um ônibus, se conseguirmos, vamos colocar à disposição da população. Se não conseguir, você que tem um carro, chama o seu vizinho, sua família, se junte, né? Não é tão custoso uma viagem para Porto Velho, hoje a estrada está boa, então conseguimos marcar para 2 horas da tarde, que dá tempo de você até resolver alguma coisa lá em Porto Velho, dá para terminar durante o dia ainda, vir embora cedo. Então no dia 16, às 14 horas, na Assembleia Legislativa de Porto Velho, a nossa grande audiência para a discussão do projeto da emancipação. E lembrando que já estamos confirmados já várias entidades de outros estados, que maravilha, deputados, vice-prefeitos, vereadores e lideranças que estão nesse movimento, que vão estar presentes conosco, para que a gente possa ter uma grande audiência. E você é parte fundamental, você que mora em União Bandeirante, que tem um sonho, como a gente tem, de ver isso aqui próspero,
e no futuro nos conceder a qualidade de vida que a gente acha que merece, venha conosco nesse projeto. Na segunda-feira, vamos fazer parte dessa grande audiência na Assembleia Legislativa às 14 horas. 14 horas do dia 16. Isso. Ok, Paulo, muito Vamos obrigado. Nós colocamos o jornal sempre à disposição, tá? E vamos lutar sim, vamos lutar juntos, tá? Obrigado.